Paz, queridos, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Estamos na lição número 5, falando sobre a autoridade suprema das Escrituras. Vamos desenvolver o tópico de número 1, a origem das Escrituras. Eu queria voltar só um pouquinho para relembrar um texto que foi o texto áureo e é o texto áureo da lição, mas que eu gostaria de destacar porque é importante. Salmo 119 e 105, está na revista. Salmo 119, verso 105. Todos viram aí? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Relembrando, a gente quando falou sobre isso na primeira lição, a gente trouxe à tona a ideia de que sem ser guiado pela Bíblia, o povo se perde. Sem ser guiado pela Bíblia, a gente se perde. A base do certo e do errado, para nós, está na Bíblia. Então, conhecer a Bíblia é a nossa segurança para certo e errado. Só lembrando que é sempre bom. Por isso estamos aqui para estudar a Bíblia, em especial falando sobre ela própria. A origem das Escrituras. Vamos começar? Eu quero ler o tópico 1.1. Quem for ler o 1.1, lê para mim 1.1 e 1.2, que a gente desenvolve junto para ganhar tempo, tá bom? Quem vai ler para mim, meu Deus? Estou certo, não estou enxergando ninguém. Que isso? Cadê? Tá. Quem vai ler? Lê para mim aí, por favor. Estou vendo ninguém. Alfredo, por favor. Os meus leitores oficiais não estou vendo nenhum. Aí bota aí, que só tem uns que passam mal se pedir para ler. Até desmaio. Carlos, passa mal? Então, aí eu não sei. O material utilizado. Um dos materiais usados na produção da Bíblia é o papiro. Além do papiro, 2 outros materiais foram empregados para compor os textos originais sagrados: a pedra e o pergaminho. 1.2. Antes da invenção da escrita, as pessoas transmitiam as histórias bíblicas oralmente, com o desenvolvimento da linguagem escrita. Porém, as revelações de Deus adquiriram um formato literário. Moisés, Samuel, Isaías e tantos outros escritores formam um grupo de autores inspirados por Deus para essa tarefa. Muito bem. O material, como já disse aqui, foi papiro, que era um tipo de papel prensado utilizado na época. Também foi utilizado a própria pedra e, inclusive, as leis foram cravadas na pedra. E o pergaminho, que era o material mais delicado, não era mais tão rude como o papiro, e ele era enrolado. A gente vê muito isso já no período romano, a utilização desse material. Moisés, ele dá o ponto de partida às escritas. A história é muito interessante, porque até então, até Moisés, tudo que se sabia da história era contado. Havia por tradição, e passando de pai para filho, as histórias contadas. Eles sentavam em família, sentavam em rodas, e essas histórias eram contadas para que todos soubessem um para o outro. E assim as histórias foram chegando até nós. Tem histórias como a de Jó, que a gente acha que é uma história mais recente, e é uma das mais antigas da Bíblia. Ela é tão antiga quanto o começo de tudo. Não tem uma data precisa quando foi que aconteceu aquilo com Jó, mas por que todo mundo sabia e foi parar nas Escrituras? Porque se contava de pai para filho. Essa
Essa forma de transmissão oral foi o que garantiu as histórias se manterem. Mas Moisés, ele teve uma formação diferente de todos. Moisés, a estratégia, a gente fala muito quando pensa em Moisés, do libertador do povo, daquele que bebê, colocado num cestinho, levado, colocado num palácio. Mas a estratégia de Deus foi muito maior que isso. Ele recebeu uma educação refinada, como nenhum judeu jamais receberia. E essa educação refinada incluía letras. E ele aprendeu várias línguas e aprendeu várias formas literárias. E o Egito, ele era muito profundo em estudos, não só na literatura, mas também em astronomia, em agricultura, pecuária. Eles eram muito estudados. E essa cultura muito aprofundada do Egito foi aonde foi o berço de Moisés. E pela sua posição de ser da família real, criado pela princesa, abriu o leque para que ele ganhasse essa formação privilegiada. Você vê Deus fazendo isso, e lá na frente, mesmo que você leia, você não percebe isso, mas tudo isso contribuiu para lá na frente Moisés fazer o Pentateuco. O Pentateuco foi o primeiro escrito de Moisés a partir do princípio que ele começa em Gênesis, com escrever a história. O hebraico se torna escrito e ele agora começa a contar a história. O período dos 40 anos de deserto de Moisés foi o período em que ele escreve o Pentateuco. Para quem não sabe, não é seminarista nem nunca foi, inclusive fica a dica, né? Pode ser, é só procurar a secretaria, as aulas começam dia 8 de março. O Pentateuco, seminaristas, me ajudem e não me deixem passar vergonha. Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Obrigado, primo, estou vendo tua voz daqui, te botaram de castigo hoje. Que absurdo. Mas primo, né? Se fosse irmão, estava sentado, rapaz. Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Alguns acreditavam que Josué fazia parte do Pentateuco, que na verdade não seria o Pentateuco, mas o Hexateuco, mas não, porque a autoria da história de Josué já foi pelo próprio Josué. Mas pergunto eu, da onde Josué tirou a habilidade de escrever? Da convivência e do aprendizado com o próprio Moisés. Você vê tudo muito estrategicamente preparado por Deus. Estamos falando de 1200, 1300 antes de Cristo. A escritura, ela é admirável, porque a gente fala de livros com uma idade tão avançada que chega a assustar. Nós vamos falar daqui a pouquinho do Novo Testamento, já aqui na nossa era moderna, mas a história começa com Moisés escrevendo o livro de Gênesis. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. A gente estuda no seminário essa questão do início e fala assim, mas de onde saiu essas histórias? Contadas de pai para filho. O grande incógnita disso mas como souberam disso? E aí todos chegam à conclusão de que, como a história veio passando de pai para filho, o Senhor foi mostrando e contando as histórias lá no começo, e eles vieram trazendo essas histórias para chegar. É interessante que a nossa sociedade hoje ia perder tudo, né? Porque a gente, com tudo que tem na mão, a nossa memória é curtíssima. É curtíssima. Se você chega para contar alguma coisa do ano passado, a pessoa já não lembra mais, e mesmo com todas as informações. Parece que a gente relaxa, porque a gente sabe que pode ir lá no Google na vida e puxar informação, então a gente relaxa. Eu vejo os estudantes hoje sofrendo para estudar com o Google na mão, Anderson. E eu, pelo menos, e a minha turma na minha idade, não existia isso. Se eu queria saber a forma certa de uma escrita, onde eu tinha que ir? Dicionário. E
cata lá A, B, B, C, D, 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 C, 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 J, isso para cada palavra. E a gente, diga-se de passagem, a gente lá atrás era os que escreviam melhor, com todas essas limitações, porque acaba que a facilidade relaxa, e o relaxar acaba diminuindo a qualidade. Você tem Moisés, que tinha tudo contra ele a nível de não ter ferramentas, tecnologia, e a escrita é muito profunda, a escrita é muito detalhada, o formato é muito rebuscado. E hoje a gente vê comentários que eu passo mal, né? Palavras tão comuns, de escrita totalmente errada. Você fica assim, meu Deus do céu. E pessoas que já fizeram ensino médio, não vou nem falar de faculdade, mas de ensino médio, que teoricamente já fizeram tudo que precisavam para saber pelo menos escrever, escrevem errado. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem tudo na mão e não valoriza. E a gente tem aqui a prova de que não é desculpa. Alguns falam assim, não, eu não consigo estudar muito porque eu não tenho internet em casa. Será que não existe biblioteca no mundo mais? Biblioteca existe, ela não é frequentada. Livros existem, não são utilizados. Sebo existe, para quem não sabe o que é sebo. O que é sebo? Turma da faculdade pobre sabe o que é sebo. Todo universitário pobre conhece sebo, né? Porque na hora que o professor diz lá, tem que comprar esse livro, o livro é R$600, ele vai no sebo, arruma por 100, usado. Mas está rabiscado, está com orelha. Quem está ligando? Ele só quer o livro. E você vai buscar. Busca, quem quer busca. E a gente tem aqui, é interessante. Por que você está falando isso, pastor? Porque sair da oratória para a escrita foi um dos passos mais importantes para a gente ter isso aqui na mão hoje. Todo esse compilado da escritura, do Antigo e do Novo, dependia desse salto da oratória para a escrita. E às vezes a gente anda muito no campo da teoria e da fala, e a gente tem que parar e pensar, será que não está na hora de eu começar a buscar alguma coisa mais refinada, mais profunda? O mercado está tão difícil, será que a culpa não é minha porque o meu currículo é raso? Eu vejo o Irajá, não, agora não é mais Irajá, agora é Lucas. Eu vejo o Lucas, acabou essa história. Eu vejo o Lucas, o senhor Lucas, desculpa a falta de respeito. O senhor Lucas, ele faz de um tudo. Faz de um tudo. E na verdade você vê que ele ganha dinheiro fazendo de tudo. E você vê pessoas muito limitadas que faz uma coisa e faz uma coisa mal feita. E reclamam porque não tem espaço, não tem mercado, não tem as coisas. E aí, por que você fala isso? Porque aonde Moisés estava quando escreveu o Pentateuco? No deserto, aturando um povo ingrato, e ele já sabia que aquele povo todo ia morrer no deserto. Ele já tinha avisado, volta, e zigue-zaguearam por 40 anos no deserto. E nesse período ele, em vez de ficar se lamentando e se estressando, ele ainda consegue escrever o Pentateuco. Aí sim a gente pode falar, a partir do nada, porque não havia nenhum outro material compilado que pudesse servir de referência. Ele virou a referência para todos os escritos. Todos os profetas que escreveram depois vieram a partir do que ele tinha, do material que existia. E é importante essa palavra, por mais rara que ela seja no nosso uso, esse material era fragmentado. O que é o material fragmentado? Em algum lugar por aí tem um rolo com o livro tal, em outro lugar tem um rolo com o livro tal, em algum lugar tinha o papiro com alguns trechos de um escrito. Esse material era fragmentado. Hoje a gente tem tudo na mão e tudo na tela, e se torna muito mais difícil usar e desfrutar disso. Você vê pessoas que não lê Bíblia, não lê mesmo. Se você perguntar, ele não sabe nada de Bíblia, nada, não lê um versículo, porque vai alegar várias coisas, mas na verdade as justificativas e as desculpas que se dá para não fazer o que tem que ser feito.
E Moisés nos dá uma lição extraordinária de vida, em meio a tudo que ele tinha que fazer, em meio a toda aquela turbulência de liderança, aquele povo condenado à morte, na verdade, aquela geração condenada à morte, mesmo assim ele tinha que lidar com tudo aquilo. Ele escreve sobre isso, né, sobre todo esse processo, ele estabelece leis que iriam nortear. Deus, olha a pressão, ao mesmo tempo que ele escreve, vem trazendo toda a tradição para a letra, o que era só oratória, vira escrita. Ao mesmo tempo ele vai contando as histórias, ao mesmo tempo ele vai recebendo de Deus leis para ele escrever. Olha a pressão sobre ele. Ele tem que fazer tudo ao mesmo tempo, e ele consegue dar conta de tudo e chegar nesse material de 5 livros que dão o pontapé inicial e a base, que é o mais importante, para todos os escritos e a formatação literária que viria para o Antigo Testamento. Você vai ter materiais diferentes no Antigo Testamento, mas o ponto de partida está a partir de alguém que você vê que todo o processo de vida dele não serviu para torná-lo um fracassado, mas sim para fazer dele o grande autor do Pentateuco, o grande líder, o grande libertador e o grande homem de Deus que foi. Ponto. Dentro dessa questão de, eu queria abrir um leque, de passar de pai para filho, é muito importante isso. Como se naquela época as histórias foram preservadas, contando de pai para filho? Como que hoje a gente consegue passar as nossas experiências, o nosso conhecimento, a nossa vivência com Deus, as nossas histórias de vida para os filhos, para que não se apague? Como que faz isso? Porque hoje os pais estão com muita dificuldade de comunicação, como nunca tiveram. O tempo que está melhor a comunicação é um tempo de crise na comunicação. Como que a gente pode ajudar hoje? Um conselho que eu daria a pais para passar suas experiências para os seus filhos e fazer os seus filhos ouvirem, para não se perderem por experiências que, se ele tivesse aprendido, não se perderia. Como que faz isso? Sugestão, apenas a nível de sugestão. Fala comigo. Pastora Jaqueline, que é da área, espera o microfone chegar até você, que o Carlos, o Carlos é... Eu acho que a conversa é tudo, pastor. Conversar com seu filho, aconselhar ele, passar aquilo que você já aconteceu na sua vida para que ele não passe por isso. Eu acho que o diálogo é fundamental. A oração, o culto no lar é fundamental. Você vai passando toda a sua experiência, não só como vida cristã, mas sua vida. Você tem a sua vida secular, você tem a sua vivência secular, e orientando, né, os seus filhos o que é certo, o que é o errado, que é a base de tudo. Porque tem muita gente que acha, tem muitos ímpios que tem o certo e errado, tem atitudes, né, indôneas do certo e errado. Então a gente, como cristão, não só tendo a Bíblia como a nossa base de fé, mas também orientando o seu filho em conselhos, orientações, vivências com Deus, porque quando você tem essa vivência com Deus com seu filho, é automático. Quando eu vejo os pequenos aqui na igreja querendo trabalhar, isso para eles eles estão em casa, porque eles veem os pais trabalhando. Então para eles, você vê o Eduardo limpando, né, o microfone, para ele é normal. Você vê as meninas, né, Sotero ajudando, uma trabalhando, Camille, né, ajudando uma live, a outra entregando, né, um envelope. Isso porque eles veem os pais fazendo isso. Então para eles é normal. Eles estão em casa. Então a gente tem que buscar nos nossos filhos isso, a vivência, a comunhão com Deus ser uma coisa natural. Interessante, pegando esse gancho, a gente tem um problema de comunicação muito grande, porque via de regra os pais não dão o exemplo para os filhos. Então na hora de falar, a oratória não bate com a vivência. Fala de coisas que não vive. Então, um tempo onde tudo é muito aberto ao diálogo,
Você vai ter pais que, por saberem que seu exemplo não é bom, eles vão querer impor. E isso não funciona mais hoje. O século XXI não permite mais aos pais impor condições. Eles têm que exemplificar. Eles têm que dar o exemplo. Eles têm que mostrar. Ou seja, no passado, eles vinham contando de pai para filho. Olha, é assim que é assim que funciona, tem sacrifício, tem as coisas. Eles faziam sacrifício, eles faziam reuniões, eles adoravam a Deus, mas isso tudo não tinha lugar nenhum escrito. Eles chamavam os filhos, os netos, e iam passando isso. Era um período que a gente chama de período patriarcal, onde o respeito vinha do líder, que era a autoridade máxima da família. Então ele tinha a responsabilidade, todos sentavam em roda para ouvir o patriarca, e o patriarca passava tudo para eles, e eles iam absorvendo. Quando o patriarca morria, as famílias que eram constituídas, cada família com seu patriarca, foi repetir a mesma coisa. Por isso você fala assim, mas então está explicado por que chegou até nós. Por isso chegou, porque havia um respeito com quem sabia. Só que respeito não é uma coisa que se cobra, respeito é uma coisa que se conquista. Quem acha que respeito é cobrado, nunca vai ser respeitado. Respeito é conquistado. Se você respeita alguém, você respeita pelo que ele faz e pelo que ele é, não porque ele manda. Quem manda não tem respeito. Mesmo que as pessoas obedeçam, não obedecem por respeito. Pode ser por medo, pode ser por interesse, mas o respeito não. Você vê pessoas hoje, pais, mães hoje, que não conseguem ter o respeito dos filhos. Então fica inviável imaginar sentar, conversar e passar experiência. Vai ser, pô, você para com isso. Esses dias eu ouvi a pastora falando de um filho que na discussão com o pai disse: não sei qual a novidade de eu mentir, você mentiu a vida toda. Cara, muito duro um pai ouvir isso. Mas aí vai dizer, não, o filho é rebelde. Na primeira boa explicação, o filho é rebelde. Mas a pergunta é, o filho é rebelde? Sim. Mas é mentira ou é verdade? Que o pai mentiu a vida toda? Não, é verdade, o pai mentiu a vida toda. Tirar a oratória, tirar a fala, tirar a oralidade das histórias, a teoria, e fazer virar escrito e prática, tem que partir do princípio de que eu consigo conversar e passar informações. A gente vem para a igreja e a pergunta é, por que ir para a igreja? A criança, ela vai perguntar, por que ir para a igreja? Para que serve a igreja? Qual a utilidade da igreja? Para que culto? Por que culto? Para que ler Bíblia? Para que orar? Lá em casa a gente nunca teve culto doméstico, porque a gente tinha igreja e era chato. Eu sempre imaginei ser muito chato. A gente faz culto na igreja, vamos fazer culto em casa todo dia? Que tanto culto é esse? Não, a gente quando queria, um deles chamava para orar. Vamos ler a Bíblia e orar aqui? Chamava, desde pequenininho. Estou com vontade de orar, vamos orar então. E a gente ia orar, e cantava um hino, alguém lia a palavra, e aí quando eles cresceram um pouquinho mais, a gente distribuía. Você ora, canta você. Mas era um ambiente bem descontraído para fazer aquilo. Foi sempre assim. Hoje os dois casados morando lá no fim do mundo, eu ainda chamo, ligação de vídeo, e falo assim, vamos orar, vamos? E ora você, eu vou trazer uma palavra, eu trago a palavra, eu oro. Fazemos a mesma coisa que fazíamos aqui, mesmo hoje casados, cada um tendo a sua vida. Essa semana, conversando com o Mateus, eu fiz a chamada, eu faço sempre individual, Débora, Mateus, Luan, Estela. A bagunça está muito grande aí na portaria, cadê o responsável? Christian, resolve isso, Christian. Está com medo da polícia? Dá uma dura, joga na parede e manda a mão para trás, rapaz.
Você usa autoridade. Não tem medo de arma não, rapaz. Se der tiro, corre. Liga assim. Não com ele lá, tá maluco. Quando eu penso na questão da educação e como fazer isso, eu liguei para o Mateus, conversei com ele individualmente e com a Débora, e trouxe uma palavra, e ministrei algo para o Mateus. Estou até falando sobre enfraquecer as mãos, e eu falei assim: olha, a palavra fala, não enfraqueça as suas mãos. E eu falei: sabe o que isso quer dizer, Mateus? A gente só deixa cair aquilo que não tem valor para a gente, porque quando tem valor, a gente segura e não solta de jeito nenhum. Tudo que você abre mão, porque naquele momento aquilo não tinha valor para você. E eu comecei a fazer perguntas para ele: tem valor para você seu casamento? Tem. Então você tem valor para você seu ministério? Tem valor para você seu estudo? Tem. Inclusive ele estava na crise lá, com uma última matéria para terminar a parte de matérias e ir para a tese do mestrado, e ele pensou em deixar a matéria para lá, porque não conseguia resolver, não conseguia apoio do professor, estava muito difícil. E falou: pai, eu vou trancar essa matéria e volto depois e faço ela, não está dando não. E aí eu trouxe essa palavra: tem valor para você? Se tem valor, então você segura. Eu falei: tuas ovelhas têm valor para você? As que você já tem. Se tem valor, você segura e não solta. Se a mão enfraquecer e você abrir mão, sair entre os seus dedos, é porque não tinha tanto valor para você. E eu falei: eu vou te dar um exemplo, por que tem valor para mim. O diálogo, né? Eu vou te dar o exemplo. Que isso, Beatrix? Muito obrigado, missionário. Eu vou te dar um exemplo, Mateus. O que a gente falou agora há pouco? O problema é quando você fala como pai, como mãe, mas o filho olha e não vê você fazendo. Eu vou te dar um exemplo, Mateus, como eu valorizo o que Deus bota na minha mão como rebanho. Eu sei como que está o Cremildo lá em Moçambique, é sua ovelha. Eu sei como que ele está, falo com ele todo dia. Eu sei como que está o Ângelo, inclusive soube da esposa, conversei com ele, botei em pedido de oração, acompanhei com ele, até já sei que ela está melhor, porque ontem ele falou comigo que conseguiu ficar mais de meia hora conversando com ela e ela não está sentindo mais nada. Eu tinha acabado de fazer um culto com o Luan e a Estela, e eu falei: o filho da missionária Beatriz, eu falei assim: eu acabei de fazer culto com a Lu, com a Estela, eu acabei de fazer culto com o Daniel e a Emily, todos esses que eu estou falando são ovelhas suas. Eu falei, no dia anterior, eu falei, ontem eu fiz culto com o Fernando e a Fernanda, lá dos Estados Unidos. Eu sei como que eles estão, eu acompanho, eu oro, ministro. Por quê? Porque eu mostro para Deus que Ele pode botar as coisas na minha mão, porque eu valorizo, importo e mantenho a mão firme. E aí eu orei com ele, ministrei essa palavra. Ele me chamou antes de ontem, não foi ontem, ele me chamou ontem e falou: pai, vou te falar um negócio. Eu fui trabalhar depois daquela palavra. Pai, eu fiquei com a cabeça latejando a noite inteira pensando nisso. Eu falei: cara, não posso deixar a peteca cair, porque eu valorizo tudo isso, então eu não posso. E aí já saiu correndo, ele disse que já chamou um, chama outro, já marcou um almoço com todo mundo lá na casa dele, para trazer todo mundo para perto, já entrou em contato com os que estão mais longe. Eu falei assim: é isso, Mateus, o conselho é esse: se tem valor, não enfraqueça a mão. Se você abre mão ou se você afrouxa a mão, é porque então não tinha tanto valor para você. Você entendeu. Mas perceba que uma coisa é você, eu não gosto desse ambiente de cobrança. Vocês que já são mais antigos na igreja, já viram como que eu me vejo pastor. Eu não sou aquele pastor que fica mandando ninguém fazer nada. Não gosto dessa ideia. Eu mostro como fazer. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser, não faz. Mas é claro, na hora de crescimento, quem vai crescer? O que faz. É uma lógica isso. Eu peço ajuda, eu disponibilizo oportunidades. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser, não faz. Mas uma coisa que eu preciso fazer é ser uma referência.
Esse era o exemplo, para que as pessoas, na hora que falassem, poxa, eu queria que fizesse desse jeito, você vê a pessoa fazendo. Eu queria que fosse dessa forma, você vê a pessoa olhando e dizendo assim, mas o pastor faz assim, o pastor faz desse jeito. Aí você entende que muitas vezes tem crises familiares aqui, porque o ponto de partida está errado. Mau exemplo. E o que fala não tem peso. E se o que fala não tem peso, como que você transmite sabedoria? Se o filho, a filha não vê isso. A gente passa na rua e vê umas crianças, 12, 13, 10 anos, meia-noite, 1h da manhã, batendo a perna pela rua. E você diz, a pergunta que a pastora sempre faz, gente, não é possível, não tem pai, não tem mãe. Tem sim, pior que tem pai, tem mãe, tem casa. Mas não tem respeito, não tem autoridade. Ponto. E você vê isso começando de muito cedo. Você tem pais aqui dentro da igreja que já não conseguem controlar seus filhos. Não consegue botar o filho sentado do lado e fica sentado aí. A criança não fica. Não fica. Aí qual é a estratégia? Pega o celular, dá na mão e deixa lá no celular. Porque o celular controla mais do que ele. Só que entenda, isso é um perigo, porque a criança vai acostumar a não obedecer, a não respeitar, a fazer o que quer, que na verdade o que ela quer é o celular, ela não quer respeitar nem obedecer. E isso vai também sendo conduzido no decorrer do crescimento. A crise familiar, ela não acontece dentro desse ambiente porque havia uma autoridade patriarcal, e essa autoridade patriarcal era respeitada. Todos olhavam e ouviam e obedeciam, e passavam isso para os filhos, ou seja, os netos respeitavam o vovô e respeitavam o papai como autoridade, e eles entendiam que era assim que era a sociedade, e era assim que devia ser. Por isso esse material chega até a gente. Não teria como esse material chegar se não houvesse toda essa transição. Uma coisa que eu quero que você responda: quais são os maiores erros que se comete hoje na educação dos filhos? Vamos enumerar. Maiores erros que se comete na criação de filhos hoje, que dificulta essa comunicação. Fala você. Não ser exemplo. Tem alguém falando, eu não sei quem é. Cadê? Dá aqui um. É quando a gente sempre fala sim e nunca não. Muito bom. Não é exemplo? Acha que ser bom pai, boa mãe é sempre falar sim e nunca falar não? Você está criando um monstro. Se você é desses, você está criando um monstro. E sabe o que vai? Você vai ver que a vida vai acabar com ele, porque a vida dá mais não do que sim. Então você cria ele com sim, quando ele for encarar a vida dá mais não do que sim. Então são erros gritantes que estão sendo cometidos hoje. Mas quem falou aonde? Ali, aqui. Muita liberdade. Muita liberdade. Eu vou dizer para você, extremamente complicado os pais não criar limites. Os professores de plantão aqui sabem do que é isso. Como é difícil lidar com crianças que crescem sem limites. É tudo do jeito, tudo da forma, tudo da maneira. Não aceitam ser contrariados, e aí você tem monstros de verdade. Quem não estabelece limites cria monstros. É o pai que está, é o professor que está errado, é o colégio que é rude, é rígido demais. É impressionante isso. Marli. Ausência, pastor. Muito bom. Olha, é um desastre. Alguém vai dizer assim, não, é porque a necessidade faz o pai trabalhar, a mãe trabalhar. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver isso. Uma hora você vai para casa, uma hora você vem no final de semana. Só que na verdade você simplesmente vai deixando porque é cômodo.
eu vou cuidar das minhas coisas, vou cuidar da minha vida, mas eu queria ter filho. Querido, filho não se dá para criar sem educar, nem bichinho dá para ser assim. Não vou falar o nome de ninguém, mas tem um casal aí que falou comigo que tem um cachorro tão revoltado que ele vai dentro de casa fazer cocô dentro de casa. Eu falei, se ele não ia levar uma coleira e uma correntezinha e ficar preso, pronto. Aí vai ver o amiguinho solto dentro de casa, que é um amiguinho educadinho, faz sempre cocô no lugar certo, e ele que é o revoltado da vida, na coleira. Pronto. Lá em casa, o Francisco, que é um bom menino, o filho da Rose é um bom menino, mas deu um ataque nele e resolveu fazer xixi dentro de casa, porque até um cocô dentro de casa, nunca fez. Aí eu olhei para ele, parabéns, quer ser porco? Vai dormir na rua a partir de hoje, todo dia. Ficou um mês dormindo na rua. Ele começava a chorar, eu, chore, mas vai dormir na rua. E trancava ele na rua. Dormia do lado de fora de casa todo dia. Eu pegava ele já dormindo. Eu pegava ele, botava lá e falava, vai dormir na rua, seu porco. Um mês. E ficava lá. Aí que chegava de manhã, ele entrava miando, vinha me alisar. Eu falei, essa vida tá dura, né? Não tem sofá, não tem tapetinho. Isso aí, vai dormir aí, cata, para aprender. Passou um mês, botou para dormir, deixei dormir dentro de casa de novo. Ele faz alguma coisa dentro de casa? Faz nada. Chega de manhã, eu abro a porta, ele vai fazer as coisinhas dele. Não faz mais dentro de casa. Até bicho se educa. Não é que pode. Aí criança, você acha que ela vai crescer, frutificar, tudo assim? Não existe isso. E aí vem a ausência. A ausência gera falta de referência. E o perigo, quando pai e mãe não é referência, alguém vai ser. E aí a gente tem conflitos muito grandes. Olha como é que a Bíblia ensina. Se chegou até nós, foi porque no início havia uma família estruturada. A tradição, a oratória, a oralidade, as histórias se tornam concretas e vai parar em algum lugar, até Moisés escrever, porque as famílias estruturadas mantiveram uma tradição que levou essas histórias chegarem até Moisés, em 1200 a.C. A bagunça que a gente tem hoje de famílias na sociedade, isso nunca ia acontecer, porque a gente não está entendendo. Estou falando de famílias cristãs, estou falando de lá de fora, não estão entendendo que quando você perde a estrutura, desaba tudo. E tem famílias desabando mesmo dentro da igreja, porque não estão conseguindo ser aquilo que precisavam ser, segundo a Bíblia ensina, e estão fracassando nisso. Quem levantou a mão? Pastora. E ele me pediu ajuda, isso foi ano retrasado, falando comigo assim, do que alguns problemas que aconteciam dentro de casa, e falou comigo assim, pastora, eu posso imitar outra pessoa? Aí a conversa começou assim, eu falei, mas o que está acontecendo? E ele falou assim, eu não quero ser igual meu pai, eu não quero ser. E ali eu deixei de falar, ele foi colocando para mim os pontos. Foi muito difícil lidar com o questionamento, porque ele já tinha uma ideia formada do que era certo e do que era errado. E ele disse para mim, ele falou, não quero ser, eu não quero ser igual meu pai. Mas eu falei, e a sua mãe? Ela aceita o que ele faz, e eu não quero ser igual. E eu cortei um dobrado para tentar desconstruir a imagem que ele já tinha formada dos pais, porque ele falou, eu estou caçando, o termo que ele usou, eu estou caçando alguém que eu possa ser igual, porque eu não quero ser igual ao meu pai, e eu não vou, e a minha mãe concorda. Ou seja, eu acho que ele já tinha questionado a mãe, eu não quis nem entrar nesse mérito, eu tentei desconstruir essa visão dele, acho que consegui numa parte.
porque ele já devia ter ido questionar a mãe sobre o comportamento do pai, e a mãe: quem manda é a gente, você tem que obedecer o teu pai. Ele falou: eu não vou obedecer, eu não vou ser igual a ele, e eu vou caçar alguém que eu possa ser igual. Então isso é muito sério, né? Muito grave, e infelizmente hoje isso é bem comum acontecer na igreja. E eu estou falando, gente, de pessoas da igreja, eu não estou falando de gente do mundo, porque eu lido com ímpios, e eu já vi filhos de ímpios dizendo: o meu pai é excepcional, eu sou o que eu sou por ele. E eu vejo filho de crente procurando uma pastora, um adolescente, para dizer para mim que não quer ser igual ao pai, e que a mãe quer obrigar ele a ser igual ao pai. E ele falou para mim: aqui eu aprendi na igreja com vocês o que é o certo e o que é o errado, e eu não quero fazer errado, e meu pai faz errado. Você tem algumas crises quando você pensa nesse processo, porque você vai lidar com pessoas que não entendem que a vida dela não é só dela. É problema meu, eu faço o que eu quero. Não é simples assim. Não tenha filhos. Pronto, a partir do momento que você não tem filhos, pelo menos você já não leva isso para uma outra geração. Acabou. Faz o que você quer, do jeito que você quer, sem essa pressão. Porque quem quer ter filhos tem que educar esses filhos. E quem quer educar esses filhos tem que ter uma referência. Você vê jovens destruídos, você vê adolescentes com problemas psicológicos seríssimos. E você, infelizmente, tem que reconhecer que isso veio dos pais. Casamento em crise, não souberam administrar, deixou vazar isso para os filhos e acabou destruindo uma estrutura. Essa destruição da estrutura que temos de família na sociedade, ela não pode invadir a nossa casa. O que eles fazem lá fora é problema deles lá fora, mas a gente tem que continuar ensinando os nossos filhos o caminho que deve andar. Tem que mostrar para eles: olha, você quer fazer, mas aquilo está errado, isso também está errado. Mas está tudo errado? Está tudo errado, está tudo errado. Não tem nada a ver com as opções de ninguém para nada, mas está tudo errado. Segundo minha opinião, não. O que eu li agora no começo, o texto áureo: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Porque Deus fez questão de trazer a Escritura, a Bíblia, até nós. Porque, olha, a gente está iniciando um processo de entender toda a estratégia de Deus para que a Bíblia chegasse até a gente. Por que tanto esforço e empenho de anos para que chegasse até nós? Por que preparar Moisés para iniciar o processo de escrita para que esse material chegasse até nós? Por que vencer tantas perseguições para que esse material chegasse até nós? Porque esse aqui é o material que é o nosso guia de fé e prática. A Bíblia, a palavra sagrada de Deus, é o nosso norte. É a partir daqui que eu digo: isso é certo, isso é errado. Não é petulância da igreja, arrogância da igreja. É o norte da igreja, é a lei. Assim como qualquer autoridade vai usar a lei, a gente está tendo uma crise hoje enorme no Supremo Tribunal Federal, porque ninguém pode questionar o Supremo Tribunal, porque o deputado federal foi preso porque questionou o Supremo. Mas aí vem a pergunta: e quando está errado, a gente tem que ficar quieto? Essa lógica do Supremo é a lógica do pai e da mãe. Eu sou a autoridade máxima aqui, eu faço e você só obedece. Mas, ué, o que é isso? Mesmo quando você estiver errado, eu tenho que balançar a cabeça? Sabe, os filhos dessa geração dizem: não concordo, e vai dizer: não aceito. E os pais, em vez de buscar o acerto, eles acham que podem impor. O Supremo está tendo problema, e não é de hoje. Quem entende um pouco disso, e eu sou muito curioso, sempre estou buscando. O Supremo já vem errando há muito tempo, soltando quem tinha que estar preso, prendendo quem tinha que estar solto. Eu dou um exemplo clássico agora, que de repente você não linkou uma coisa na outra. Flor de Lis matou o marido dela em 2019. Não há dúvida que ela matou o marido dela. Por toda a articulação dela, isso já está pela justiça, na minha opinião. Pela justiça ficou claro isso. Estão juntando os pontos. Deputada Federal, 2019.
explode o escândalo. Estamos em 2021. Até hoje o Conselho de Ética não se juntou para julgar e afastar a deputada Flor de Lis. Até hoje. O deputado bolsonarista fala mal do Supremo e é preso imediatamente. Inclusive a gente estava em Petrópolis, ele estava lá também. A gente viu a polícia passando com um monte de carros para pegar o deputado. Parece que estava indo buscar um bandido. Pelo menos uns 4 carros passou em frente lá ao hotel com as sirenes ligadas para pegar um deputado federal. Por quê? Porque ele fez uma coisa muito absurda? Não, porque ele era bolsonarista. E eu não sou a favor de Bolsonaro, não, está tão bem à vontade para falar isso. O que faz imediatamente? Restaura a comissão de ética. 2019, Flor de Lis mata o marido. Não voltaram para a comissão de ética. 2021, prendem o deputado federal e imediatamente vem com a comissão de ética. Primeiro assunto da pauta a tratar. Você pensa na hora, claro, Flor de Lis que matou o marido. Não. O deputado. Depois que resolveu o problema do deputado, vamos para o segundo assunto, que não é tão importante. A assassina do marido, que é deputado. Tem lógica isso? Não. Não tem. Mesmo eu já pensei de vários anos, meu Deus, isso não tem lógica. O Supremo está com problema. Eu não posso dizer que todos estão com problema, porque é muito juiz lá. Mas tem alguma coisa muito errada no juízo do Supremo. É estranho. Solta quem tinha que estar preso e prende como criminoso alguém que falou alguma coisa que não concordaram. É estranho isso. E perigoso. Eu estava vendo um filme ontem, antigo, dos maiores produtores de revista e pornografia dos Estados Unidos. Eu vi esse filme ontem. E a história dele, ele para no Supremo porque ele faz chacota de um grande pastor evangélico americano, um dos mais conhecidos da época, na década de 70. E a briga vai, ele é condenado em primeira e segunda instância, e ele mesmo assim quer recorrer ao Supremo, e o advogado dele diz: você vai perder, que ninguém vai ficar do teu lado. E ele fala: não sei que ninguém vai ficar do meu lado, porque eu sou sujo, porque eu sou o lixo da sociedade, mas mesmo assim eu quero ir contra aquele pastor. E vai para o Supremo. Resultado, ele ganha no Supremo. E sabe qual é a alegação? Primeira emenda nos Estados Unidos, que é a nossa Constituição aqui. Ele simplesmente tem direito de falar o que ele quer. Isso é liberdade de expressão. Ele não acusou, ele não juntou provas, ele apenas falou uma besteira sobre o pastor, e o pastor não gostou. Acabou. E isso década de 70, pastor Natanael. Se na década de 70 o Supremo libera o cara que era realmente um lixo da sociedade mesmo, ele mesmo assume que era, porque contra um pastor. A gente está agora no século 21, ano 2021, vendo uma pessoa ir presa, um deputado com imunidade, porque falou alguma coisa que não gostaram. Isso abre um leque muito perigoso. Muito perigoso. Para a pastora que fica falando das coisas aí nas mídias sociais, para quem usa as mídias sociais, se torna muito perigoso, Natanael. Uma ministração tua mal interpretada, daqui a pouquinho a polícia está batendo na tua casa. Porque a questão toda é: por que você está falando isso? Por quê? Não é porque é o Supremo, que é a autoridade máxima desse país, e respeitamos isso, que pode fazer o que quer. Isso não é certo. É pais acharem que eles são o Supremo dentro de casa. Eu digo que fazer e você faz, não é para questionar, não, é só para fazer. Isso não vai dar certo. Nesse tempo onde a educação diz que a criança tem direito a falar, perguntar e tem que se explicar, não vai dar certo. Temos que partir da premissa de que vamos tentar dialogar, vamos tentar entender, vamos nos aproximar daquilo que realmente é o melhor para a educação. E esse entendimento vai fazer a estrutura familiar beneficiar não só a própria estrutura, mas outras pessoas.
Famílias estruturadas geram um ambiente saudável. Nossos netos vão ser beneficiados, nossos familiares vão ser beneficiados. Aqueles que vivem a nossa vida vão ser beneficiados pela estrutura da nossa família. Tá bom? Vamos avançar. 1.3. Gêneros de discurso. Primeiro gênero, narração. Lê para mim, Anderson. Há um plano maior por detrás de cada história bíblica. São histórias que descrevem aspectos da vida na sociedade israelita dos tempos antigos e servem de parâmetro para entendermos as exigências de Deus. O protagonista da narração em relação aos seus filhos. Narração. A Bíblia ela é narrativa na sua maior parte, principalmente no Antigo Testamento. O que é narração? É descrever uma história em detalhes. Eu não sei quem viu aqui o filme Noé, dos gigantes de pedra. Eu fui para o cinema ver Noé. Eu não gosto de filme bíblico, não gosto. Eu não sei porquê, eu nem lembro por que cargas d'água eu fui ver Noé. Que o filme começou, legal a história de Noé, começou com muito bonita história, com efeito. Falei, caramba, legal isso aí, hein? Daqui a pouquinho Noé vai para uma área aberta e eu começo a ver umas pedras se mexer. E levantam uns gigantes de pedra todo torto, todo aleijado. Eu falei, que é isso? Mas o salão, a sala de cinema estava cheia, ficou todo do mesmo jeito, parou todo mundo assim, que isso, gente? E ficou todo mundo parado, aí o pessoal começou a rir. Que praga de Noé é esse? Que gigante é esse? O susto foi de todo mundo. Por quê? Quando se fala em narrativa, se fala em contar a história como ela é. Alguém vai dizer que é da área artística? Não, é a liberdade criativa. Mas não pode haver liberdade criativa numa história real. Você pode ajustar algumas coisas, mas não pode enfiar um gigante de pedra numa história que para a gente não é uma fantasia. Se é uma fantasia para quem escreveu, o problema é dele. Mas em respeito à história narrada, não pode. Tem pregadores por aí que estão fazendo um estrago na Bíblia terrível por conta disso, de querer dar uma outra versão para aquilo que foi dito. Teve uma frase que eu não suporto. O que você quis dizer com isso? Como assim? Se você já disse, você não quis dizer. A pergunta, o que você quer dizer com isso, é porque a pessoa está entendendo outra coisa, quer forçar vocês a ir em outra direção. Porque o que eu falei está dito. Sabe, essa situação tem que ser resolvida. Ponto. O que você quer dizer com isso? Que essa situação tem que ser resolvida. Mas não, você já vê a distorção. Narrativa não pode ser distorcida. Pregadores de plantão, o que está narrado não pode ser adaptado. Narração é narração. Foi desse jeito. Ponto. Teve gigante de pedra? Não teve gigante. Acabou. Aí eu tenho muita implicância com a história. Não vê, você vê as novelas bíblicas? Não, porque eu tentei ver alguns capítulos perdidos e eu fico assim, isso aí não, gente, não. De onde tirou isso, gente? Aí alguém diz, não, é porque foi para preencher. Como é que é isso? Como é que é isso? E o pastor Paulo e a pastora Rose tiveram 5 filhos. Não, esse é o Natanael. Não, mas foi só mesmo para encorpar mais a história. Como é que é isso? Eu tenho só 2, Natanael tem 8, 9. Cada um com a sua ninhada. Como é que vai mudar a minha história, acrescentar filhos à minha história e ainda dar nome para os meus filhos que não existiam, para poder encorpar a minha história? Narrativa é narrativa, pregadores. Tem que ser o que está lá, porque
Se está escrito, está narrado, está narrado. Por que que Deus pega e inspira os autores a escrever, inclusive suas próprias histórias? Que isso é o mais importante aqui. Narrar sua própria história. A gente tem vivido um tempo que as pessoas falam da vida dos outros, mas não falam nada da sua. E a Bíblia, ela vai na contramão. Vocês concordam com isso? Narrativas bíblicas vão na contramão do que a gente vive hoje. Hoje a gente esconde tudo sobre a gente e quer mostrar tudo dos outros. Se uma pessoa erra, vamos baixar o sarrafo. Se a gente erra, não só isso. Isso é um perigo. Porque o exemplo que a Bíblia nos dá em cada narrativa, qual foi? Falar a verdade e descrever a história como ela é. Quem conta, por exemplo, quem conta que Davi caiu? Quem conta que Davi caiu? Lê Salmo. Vê Salmo. E você vai ver as letras dos hinos, pastor Natanael. Não era falando para as pessoas se arrependerem e mudarem, não. Ele falando dele. E aí ele canta sobre isso, diz: Senhor, o Senhor não vai se esconder de mim para sempre, mesmo eu tendo errado, porque o Senhor não esconde os seus olhos do aflito. Mas quando ele clama, o Senhor ouve. Olha o momento de crise dele. E ele escreve e canta sobre isso. Por quê? Porque para eles era normal serem isso. O Espírito Santo os leva até no erro a escrever sobre. Você vai pegar, por exemplo, Asaf, compondo um hino e cantando um hino sobre ele, dizendo: eu invejei a prosperidade do ímpio. Quando eu fiz isso, eu quase caí. Cadê essas letras hoje? Você acha essas letras hoje? Não. Porque hoje a sociedade esconde tudo sobre si e quer mostrar tudo dos outros. E os profetas? Esconde tudo de si, mas quer revelar tudo dos outros. O Senhor me mostrou, tá? O Senhor estava lá e viu. Pode ver que ele está falando de outra pessoa. Você já viu algum profeta levantando? Eis que eu digo para mim mesmo. Não. O profeta só revela, Deus só revela para os profetas sobre a vida alheia. Eu vejo gente aqui dentro da igreja que se diz profeta, e até Deus usa, cometendo erros absurdos. E eu falo: será que Deus não falou com ele que está errado isso? Falando coisas que não deveriam, errando, sendo vaidosos, arrogantes, prepotentes. Profetas, tem que ver na igreja, não da igreja de ninguém não. E que diz que é profeta, e realmente eu já vi Deus usando. Só que a minha dúvida é: será que Deus não fala com ele? Você está errado, hein? Isso é vaidade, isso é orgulho, hein? Você abriu mão da sua posição, isso é vaidade, orgulho, hein? Você vai pedir perdão aqui, você errou, hein? Será que Deus não fala? Para mim, para ter peso profeta, primeiro que tem que ouvir ele sobre ele mesmo. Se não ouvir ele sobre ele mesmo, eu fico na dúvida. O profeta chega para Davi e diz o quê? Faz, pode fazer, porque Deus é contigo. Constrói o templo e vai embora. No meio do caminho, Deus fala: tu trate de voltar lá, porque ele não vai construir nada que eu não quero. Amigo, hoje em dia, deixa ele construir, eu volto mesmo, passar vergonha. O profeta imediatamente volta. Vai, meu rei, você não vai construir não, porque Deus falou que você não vai construir não. Acabou. Você vê a narrativa muito simples. Eu
libero você, Deus abençoe e vou embora. Deus fala, não vai nada, pode voltar lá. Eu vou dizer para ele que ele não vai, quem vai é só o filho dele. E acabou, ele volta. E o que é legal? Está escrito isso. Nas narrativas bíblicas você encontra profetas errando e as escritas falando sobre esses erros. A Bíblia mostra claramente que quem omite já está errado, quem esconde já está errado. Os nossos erros têm que ser referência para ajudar outros a acertar. A Bíblia vem toda assim, toda narrativa bíblica, e quando a gente fala de narrativa é escrito sem adaptação, tá? A história como ela é, isso é narrativa. O teor literário em forma de narrativa é escrever conforme é contada a história. Pode estabelecer diálogos, como foi feito, a conversa como aconteceu. Estava eu e a pastora Rose e o Anderson. A pastora disse, o Anderson respondeu. Isso é narrativa, mas eu não estou inventando uma frase para o Anderson. A ideia é, se o Anderson ainda estivesse vivo e olhasse, foi exatamente isso que eu disse. Isso é narrativa. Para pensar dentro desse ambiente que estamos falando. Se realmente você tem tido uma vida nesse nível de transparência, ou se você acha muito fácil ver defeito nas pessoas e você mesmo faz a sua narrativa bem adaptada, contando só as partes, com uma edição muito boa, só conta as partes boas, porque eu estava no monte orando e Deus falou comigo, mas não conta, e depois eu gritei com a minha mulher, essa parte não. Edita essa parte, salta. Pastora Rose, está chegando o menino, está chegando. Pastor, eu tenho tido muitos problemas desde que aconteceu o desejo de fazer a campanha de oração, baseado nessa última parte que o pastor tem falado aqui. As pessoas me procuram. Já vi a luz. As pessoas me procuram, contam seus problemas, apresentam, e eu começo a orar, porque eu estou ali para orar, não é nem aconselhamento. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, Deus é contigo. E aí tem acontecido assim, de eu ver como assim, o céu não tem responsabilidade, não tem culpa com aquilo que está acontecendo, a pessoa não está recebendo porque aqui no ambiente terreno tem alguma coisa errada. E eu passei essa experiência há 2 semanas atrás, que Deus falou comigo, tira a tua mão, desdobra o teu joelho, porque toda essa história tem omissão. Não adianta, você vai ficar orando, e eu não vou entrar, porque essa história está cheia de omissão, do início ao fim. Então, Deus não me falou o que não mandou eu procurar a pessoa, eu simplesmente, pastor, recuei e falei, então tá, porque fica muito complicado, isso oração, não tem nada a ver nem com pastoral, porque eu nunca dei pastoral para essa pessoa, é oração. Deus falou comigo que não adiantava nem eu orar, porque Deus não ia ouvir a minha oração, porque a história não era o que estava sendo contado. Aí eu trago para cá, para a nossa atualidade, como pastores, como liderança. Tem líderes de adolescentes, jovens, você, pastor, Jaqueline, e por aí vai. Isso acontece muito, com muita frequência. Você está falando de narrativa. Você quer ser ajudado? Conta a verdade. Se você não quer contar a verdade, não procure, envolva pessoas em problemas. Por quê? Pode acontecer, porque os outros, Deus usa pastor, ok, mas Deus não me mostra tudo não. Deus não me mostra que a pessoa está mentindo. Deus não me mostra, fala isso aí, não é assim sempre. Não é assim. Então eu já posso ter dado um conselho, você já pode ter dado um conselho baseado na história que a gente escutou. E aí quem está em volta fala, poxa, fulano procura a pastora, tem pastoral com o pastor Paulo, e nada muda. E às vezes quem está de fora e não sabe, como nós também muitas vezes não sabemos, até fala assim, poxa, então não adianta. E a pessoa, além de estar mentindo, ainda serve de motivo para o outro que está observando, porque ninguém é cego e surdo, está observando,
E vai até falar, não vou procurar porque nada muda, vê a pessoa ali constantemente, só que a pessoa te procura contando a versão dela, a versão dele, e nem sempre Deus vai te revelar. Você vai ouvir uma narrativa falsa da história da pessoa, e em cima daquilo ali a gente vai dar um conselho, e o resultado vai ser negativo. Se a narrativa é falsa, o conselho é falso. Tem sentido ou não tem? Porque a narrativa é falsa, o conselho é baseado na narrativa. Então não tem um conselho verdadeiro, porque a base para o conselho era errada, era adaptada, era falsa. A gente tem Paulo, eu acho fantástico isso de Paulo, sabe? Eu tenho um espinho na carne. Quem escreve isso? Eu tenho. E ó, o negócio não é fácil não, sabe? É um mensageiro de Satanás que fica me esbofeteando. E eu já pedi ao Senhor para tirar de mim isso. E o Senhor disse para mim: a minha graça te passa. Cara, ele escreve isso numa carta e manda para uma igreja. Como é que é isso? A Bíblia está mostrando desde o começo. A verdade liberta. A verdade não tira de você o peso de honra, de autoridade, de homem de Deus, de mulher de Deus. Você mostrar, hoje a gente está vivendo um tempo em que você vê uns super-homens e super-mulheres por aí nas mídias sociais, porque na verdade é um monte de blogueiro que só mostra aquele lado bom. Joga esse maluco no BBB que você vai ver. Faz um BBB só com esses pastores e cantores perfeitinhos das mídias sociais. Você vai ver, você não vai dar 100% de reprovação lá dentro. Por quê? Porque eles não passam a verdade. Eles só passam aquilo que eles querem. Coisa linda, abraçado com a esposa, brincando com os filhos, com aquela posezinha lá com a luzinha de fundo, fazendo uma pregação maravilhosa. Vai ver a verdade. Só que a Bíblia, um dos pesos maiores para a Bíblia ser verdadeira, é com que autoridade todos os escritores não se encolheram diante das suas verdades, expuseram suas verdades nas narrativas bíblicas. Mesmo em textos que não são narrativos, como nós vamos ver mais para frente, são poéticos, como os salmos, eles na poesia, na música, eles ainda assim, eles falam e se expõem. Por quê? Porque quem cria uma imagem é artista. Nós não somos artistas. Nós não somos personagens. E o que você, vou te dar uma ideia. Você que vive fissurado aí, eu quero ser igual Beltrano, eu quero ser igual Fulano. Aquilo é um personagem. Você não está na casa dele, você não está no dia a dia dele não, tá? Você não vê ele de pijama, você não vê ele acordando de manhã, você não vê ele no dia a dia, dos negócios dele, você não vê. Então para de querer dizer, eu quero ser igual a ele, que aquilo ali é um personagem. Letícia Binotti. Bem, pastor, entrando nesse meio aí, eu estava vendo uma série junto com uma amiga. Eu não vou pronunciar em inglês porque eu não sei fazer a pronúncia correta, mas em português é Donas de Casas Desesperadas. E assim, todo mundo na sociedade vive uma vida muito boa, mas quando entra para dentro, cada um tem seu inferno, suas mentiras, quando estão dentro de casa que as máscaras caem. Aí a minha amiga falou: olha, sério, como é que é? Aí eu falei: Cris, mas a gente vive isso, porque todo mundo na rua te passa uma verdade que não é. As pessoas hoje estão muito preocupadas em esconder a verdade do povo, só que se esquece que Deus está vendo. Você está escondendo a verdade de mim, mas quem sou eu? Que diferença que eu vou fazer na tua vida se você me contar a verdade? Eu tenho amigos próximos que têm vergonha de falar o que está acontecendo e vivem aí como se a vida fosse, tipo assim, tem gente que até inveja, fala assim: nossa, a vida de fulano é muito boa, né? Mas por trás não sabe a vida que a pessoa leva, de mentira, de roubar, de passar a perna nos outros, de sacanear, entendeu? E esquece que Deus está vendo.
Eu não sei que preocupação é essa hoje que as pessoas têm de esconder, tipo do pastor. E Deus? Deus não vai ver o que você está fazendo de errado? O ambiente hoje da rede social, ele provoca isso. É uma farsa, é tudo uma farsa. É tudo adaptado. Só que a gente tem que entender que nós somos os mensageiros da verdade. Nós temos que mostrar para as pessoas que elas podem ser humanas e mesmo assim ter a bênção de Deus. Eu posso ser um marido com falhas, mas ser um bom marido. Eu posso ser uma esposa com falhas e ser uma boa esposa. Eu posso ser uma boa pastora, um bom pastor, um bom líder e ter falhas. Acabou. Eu estava conversando com o Humberto, né? O Humberto me ligou, estava conversando com o Humberto. Eu falei: Humberto, é normal, Humberto. Falhar é normal, crise é normal, é tudo normal. Também tem crises. Pô, isso é normal. Mas aí se pega e diz: cara, você tem que se tornar igual eu. Como assim igual eu? O que eu sou de diferente? Eu não sou nada. Essa mensagem, ela é perigosa, porque é o que está rodando por aí. Você vê, não, a pessoa é só aquilo ali, é unção, é poder de Deus. Aí quando você senta na mesa depois do culto e vai bater papo, você vê um prostituto, você vê um boca suja, palavrão para um lado, palavrão para o outro. Só que quando está no altar, eita glória, glória a Deus e aleluia. Mas é o personagem, é o personagem. Nós não podemos nos iludir. A Bíblia nos dá a referência. O que o homem, mulher de Deus, tem que narrar a verdade. Se você quer ser algo melhor, seja melhor de verdade, para que a história seja contada como é. Se alguém perguntar para você: pastor, você, assim, nível de melhora na sua vida desde que você virou pastor 2 décadas atrás? Caraca, eu melhorei demais. E o que você espera para frente? Cara, eu tenho que melhorar muito. Acabou. Tem falhas? Tem defeitos? Tem coisas para ajustar? Sempre temos. E a narrativa não pode ser maquiada, porque se torna impedimento para você melhorar. Em vez de ficar olhando as pessoas e ver alguém crescendo e diz: aí ó, como é que cresce? Fechamento do pastor. Não é mais fácil você dizer assim: caramba, o que eu tenho que melhorar para crescer? Porque não é possível. Mas não, eu faço a minha edição da minha história. Eu sou um injustiçado, eu sou um renegado, ninguém me entende. Essa história de vitimismo e contar a sua versão não te ajuda a crescer, não te ajuda a melhorar. E pior, quem convive com você conhece você. Sabe, é muito difícil subir aqui para falar com a esposa aqui. É muito difícil subir aqui para pregar com o marido sentado aí há 28 anos. Fala, por ver se é isso mesmo. É muito difícil ligar, Beatrix, lá para o Mateus e liberar a palavra para ele, ligar para o Daniel e falar: apura assim, isso é o certo, isso não é, isso é, isso não é. Porque eles são adultos e vão falar assim: pô, não é bem assim. Chamar a Luan e falar com o Luan, falar com a Estela e... Não, entendi. Tem, porque te conhece. Meus filhos, Luan, cresceram aqui, era aquela turma que corria aqui no meio das cadeiras. E hoje são homens casados. Mas se você tem uma vida sem edição, você pode trazer um conselho, trazer uma direção e vai ser respeitado. Eu ouvi o Luan, mesmo quando o Luan estava fora da igreja. Eu falei com ele: pô, Luan, tua mãe falou que você recebeu teu pagamento e deu dízimo, eu achei bonito. Porque você nem está em comunhão com a igreja. Ele: pastor, duvido que eu vou dar dízimo em outro lugar, hein? Confio não. Eu dou dízimo sim, mas só estou aqui. Isso ele lá em Portugal, mandando a mãe dele dar o dízimo aqui. Por quê? Conhece, cresceu no meio. Olha e diz: isso aí eu conheço. Conhece o quê? Porque é perfeito? Claro que não. Conhece por quê? Porque é verdadeiro. Entenda a distância entre verdadeiro e perfeito. Perfeito, hoje na nossa realidade, ilusão. Nós queremos verdade. A Bíblia é narrativas verdadeiras. E um dos argumentos, a gente até aprende isso no seminário, argumentos em favor da Bíblia. Quando a gente estuda bibliologia, argumentos em favor da Bíblia, ela não esconde as verdades. Os seus escritores se expõem em favor da verdade. Ponto. Você vai ver, nem
corporativismo. O que é corporativismo? Um alisando e defendendo o outro para manter a sujeira escondida. Vai lá nos evangelhos. Vai lá nos evangelhos. Mateus, ele diz o quê? Pedro negou. Depois passou vergonha no mar de Tiberíades. Está escrito lá. Só ele escreveu? Vai João e diz: eu estava lá. E Pedro negou. Depois Jesus pegou ele no mar de Tiberíades para ele se acertar. Não tem corporativismo não. Certo, certo, errado, errado. A gente está vivendo um tempo aqui dentro das igrejas, não a nossa, porque aqui não vai rolar isso não. Porque a pessoa quer ser alisada fazendo errado. Não vai dar certo isso não. Fica a dica. Procura uma igreja por aí, que tem umas igrejas por aí que gostam desse esquema. E aqui não vai dar certo. Natanael, você é uma benção. Se vacilar, vai tomar. Ponto. Ah, mas ele é famoso, ele vai embora que ele quiser. Pode ir. Para quem já perdeu famoso internacional, para quem sabe da história, sabe o que eu estou falando. Para quem já perdeu famoso internacional, não tem problema nenhum. Desde que traga a narrativa verdadeira. Porque onde há uma narrativa verdadeira, há autenticidade. E uma das maiores e lindas defesas da Bíblia é que ela é autêntica. E uma das provas que ela é autêntica, e um dos maiores argumentos da autenticidade da Bíblia, é que quem escreve não esconde o lado humano. E a gente vai continuar falando sobre a Bíblia e sobre essa defesa da Bíblia, a estrutura dela, mas eu quero que você entenda que esconder erro não é santidade. Santidade é ser transparente, verdadeiro, dizer assim: ó, eu tenho algumas falhas ainda e vou mudar. Eu tenho fraquezas e eu quero melhorar, e vamos melhorar junto. E o que eu mudei porque eu assumi diante de Deus: Senhor, eu quero mudar isso. Não marquei suas histórias. Deixa Deus mudar as suas histórias, porque aí de verdade vamos ter narrativas. E a turma que prega, cuidado para não virar personagem. A turma que ministra, cuidado para não ficar aqui ministrando o que não vive. Se você não vive, não ministra. Se você não vive, não pregue. Pregue outra coisa enquanto não acerta isso, né? Não tem problema nenhum. Não fale sobre isso. Não vai falar sobre algo que você não vive. Ah, não, olha, quem mente é filho do capeta. Aí vem o teu marido olhando: mas ela é tão mentirosa. O filho olhando diz assim: mãe, minha mãe mente tanto. Aí sobe lá para dizer: ai meu Deus. E a gente já teve até casos da classinha aí, de ter que mandar lavar a boca com sabão, e a criança falar: tia, então a minha mãe tem que lavar a boca com sabão e meu pai também. E aí a tia fica numa situação que não sabe como lidar, mas porque é da igreja. Ela falou: quem fala palavrão come minhoca. Aí a criança riu: então meu pai e minha mãe vão ter que comer minhoca dentro da igreja. Aí você vê a imagem, não passa isso. Só que quem convive com você vai ser convencido. Lembra que a gente falou no início dessa aula de hoje? Tua família depende da verdade para que haja uma transformação dentro da sua família. Seus filhos precisam de verdade para que possa você olhar e falar e ser referência para eles. Se não há verdade em você, você está perdendo o seu tempo em querer viver essa vida de artista blogueiro. Isso só serve para gravação nas mídias sociais, porque depois que desliga o celular, desliga a luz, desliga a câmera, você tem uma vida de verdade. E essa vida de verdade você não transmite, porque ela pode acabar com a sua carreira. E a gente tem que entender que nós não temos carreira, nós temos ministério. Se você quer carreira, vai para a Record. Vai para a Globo não, vai para a Record. Se você quer ministério, vai para o altar. Se derrame. Senhor, me ajuda a melhorar como marido, como esposo. Me ajuda a melhorar como filho, como servo, como líder. Me ajuda a melhorar. O que eu tenho que fazer para me ajustar? Esses defeitos estão me incomodando, Senhor. Eu tenho defeitos e eu não quero. Chega para a esposa: meu amor, se você vê alguma coisa que não está legal, pode me falar. Meu amor, pode me contar se alguma coisa, uma atitude minha não te agradar. Ponto. Eu chego para a minha diretoria e eu digo: ó, se vocês que sabem, vocês concordam ou não concordam, se faço alguma coisa, se decido alguma coisa, eu levo para eles. E aí, está tudo bem? Está tudo certo? Querido, a transparência faz você ser verdadeiro.
E ser verdadeiro aproxima você de Deus, porque Ele é verdade. E eu quero que vocês saiam daqui hoje já pensando nisso. A gente vai continuar falando, porque a Escritura ela foi escrita para isso, para nos ensinar. E a gente vai falar na próxima aula sobre leis. E eu queria muito me ater a leis, porque existem algumas crises sobre lei e parece que a gente está vivendo um tempo de anarquia dentro das igrejas. Que se fala de lei, parece que está sendo duro, que está cobrando. Então me cobre na semana que vem, voltar no ponto com 1.3.2, falando de leis na próxima aula, tá bom? Vamos parar aqui. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui aprendendo da Tua palavra, que seja, Senhor, não só para conhecimento, mas para crescimento, em nome de Jesus. Abençoa o nosso domingo, aonde estiverem cada um, buscando, indo à Tua casa, te adorando, em nome de Jesus, amém.